Salve rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, mais um vídeo sobre Astro A50, muitos anos depois, ainda é um dos meus fones aqui de dia a dia, edição, jogos, etc. E se você está nesse vídeo é porque provavelmente você teve problemas com o seu Astro A50 igual eu tive, tá? Não é a primeira vez e eu vou mostrar para vocês algumas coisas que lá da primeira vez eu fiz, que da segunda vez eu fiz e até consegui resolver, tá? O vídeo ele vai estar dividido no que funcionou aqui no começo para mim, tá? Isso resolveu o problema. Mas eu também vou deixar depois do vídeo, né, do que funcionou, outras coisas que eu tentei que podem ser de curiosidade de vocês e que talvez na ordem contrária possa resolver o seu problema, beleza? Então fica atento na barrinha de tempos aqui do vídeo, porque o vídeo vai estar segmentado para facilitar a sua vida, você não ter que ver um vídeo de 40 minutos, sendo que só 5 minutos serve para você. Esse é um compromisso meu com você, beleza? Se isso te ajudar, se alguma dessas coisas te ajudar, não esquece de deixar um like, deixar um comentário para eu saber o que resolveu, né? E a gente poder ter mais conteúdo PTBR desse carinha aqui, que é tão bom, mas ao mesmo tempo pode ser bem problemático também, beleza? Então agora, bora pro vídeo. Bom, o que eu vou começar mostrando para vocês aqui? Lá em 2022 eu tive o primeiro problema, né? Eu fui viajar, o fone ficou sem carregar, né? Desligado e tal. E aí eu comecei a trocar e-mail com o pessoal da Astro, um Jack começou a me responder, até que de repente chegou um tal de Peter e etc. E todos eles me deram algumas sugestões, tá? O que eu comecei a perceber? Que o firmware não conseguia atualizar e, consequentemente, o fone não pareava com a base. O que prova isso? Quando você tira o fone da base, ele deixa somente um modo que a base está conectada, né? O meu, no caso, é o PlayStation 5, 4, né? Porque nessa época não tinha o 5. Ou PC. Então, modo PC aparecendo aqui na base quando o fone está fora, ok? Fone todo desligado. Quando a gente conecta o fone, né, coloca ele na base, o normal, o correto, é aparecer uma luzinha laranja, que é de carregando, né, ele está fazendo a leitura se a bateria está certa ou não, e o percentual da bateria que as luzinhas elas ficam estáveis conforme ele está cheio. Então, se ela ficar todas elas piscando, passando, piscando, passando, piscando, passando, significa que o seu fone não está sincronizado com a base. Ele não está conseguindo detectar no fone se ele está cheio, se ele está vazio, se ele, enfim, ele não está conseguindo detectar isso, tá? E aí, na sequência, se tiver tudo certo, vai aparecer se o Dolby está ativado ou não e se qual que é o modo de equalização que você está, 1, 2 ou 3, beleza? Beleza. Só que no meu caso, não aparecia a equalização, não aparecia se tinha Adobe, aparecia só o PC e a barrinha de bateria carregando. Então, o que eu fiz? Eu vim de volta nesse e-mail antigo, eu vou deixar esse link para vocês copiarem aí na descrição e também no primeiro comentário fixado. Então, para cair num caminho mais fácil, tá? Não que esse seja o ideal, você provavelmente poderia fazer esse caminho de outra forma. Mas esse é o caminho que eu fiz e que resolveu o meu, então por isso que eu vou compartilhar esse, beleza? Então, quando eu clico nesse link que eles me deram, eu vou baixar esse firmware manualmente. Quando eu venho aqui no ASCII Command Center, aqui no menuzinho de configurações, eu tenho aqui atualizar firmware manualmente, tá? E aí eu posso muito bem vir aqui e carregar o arquivo que eu baixei, tá bom? Isso me resolveu da primeira vez. Então, por isso que eu quis compartilhar dessa forma com vocês. Só que isso foi em 2022. Dessa vez, ele não resolveu. E aí, eu fui para o segundo caminho, que foi o que resolveu dessa segunda vez. Agora com o Windows 11. Na época eu usava o Windows 10. Pode ser que tenha essa diferença aí. Cliquei aqui no link que o Peter me mandou para eu baixar o Astro Command Center. Lembrando que o Astro Command Center você pode baixar pela Microsoft Store do PC. E foi o que eu tinha feito até então, tá? Você pode vir aqui, digitar Astro, ele já acha. E a minha aqui está instalada, ele só pergunta se eu quero abrir, beleza? Mas clicando nesse link para baixar o Astro Command Center, a gente cai no suporte da Microsoft, da Logitech, perdão. E aí a gente digita Astro, a primeira opção não. Aqui a gente tem a opção de encontrar o Astro que a gente tem, né? O Astro Command Center eu posso baixar daqui, né? Ou o Astro A50, A50X. Clicando aqui em Astro Command Center, a gente cai para fazer o download dele, tá? Por que eu acho que por aqui é diferente? Porque daqui, quando eu venho em Download Now, ele me joga num caminho diferente, que eu não sei se acaba sendo o mesmo software, eu não sei o que acontece. Ó, muita gente, inclusive, reclama, tá? De dar insatisfação. E aí, quando eu clico aqui em Download, qual que é a diferença? Eu consigo vir Deixa eu colocar nessa tela aqui, que vocês conseguem ver. Eu consigo vir, ó, já tinha até baixado outras vezes.
consigo vir nela e executar como administrador, ao invés de fazer isso só por dentro do aplicativo, né, pelo Microsoft Store. Eu não sei se isso faz diferença, mas nesse caso, beleza, executei, e aí o programa abriu. No que o programa abriu, ele deu logo uma mensagem dizendo que eu precisava atualizar o firmware. E das outras vezes, ele carregava até os 50% e dava erro, carregava até os 75% e dava erro. Quando eu fiz esse caminho que eu acabei de mostrar para vocês, ele carregou uma barrinha diferente, foi a mesma mensagem, você precisa atualizar, cliquei que sim, e aí ele carregou uma barrinha diferente que encheu de uma vez, não naquele passo 1, 2, 3, 4, que vai de 25% em 25%. Ele carregou de 0 a 100 assim e na hora eu já percebi que aqui embaixo começou a fazer a ressincronização. Então lembrando, como que vai fazer essa ressincronização? No fone, você tem um modo de reset. Então, depois que você baixar tudo, tentar fazer a atualização do firmware, se vê que ele não vai, né? Se resolver fazendo isso que eu falei até agora, beleza, não faz mais nada, só volta a usar seu fone e toca o pau. Se não resolver, o que é possível ser feito é um master reset do fone, que você vai vir aqui no lado não do microfone, né, no oposto, e vai segurar esse lado game e o botão do meio, que é o do Dolby, né? Então aqui, ó, você tem o de ligado, tem o do meio e tem o de equalização, tá vendo? Ó, 3. Esse aqui do meio é o Dolby. O meu já está até apagado. Então o que você vai fazer? Vai segurar o Dolby e o game pressionado por uns 30 segundos. Pode segurar sem dó, segura mesmo, que é para garantir que ele vai resetar. Que aí ele vai restaurar de fábrica na plaquinha, e aí quando você abrir o ASUS Command Center, ele vai dar que o firmware precisa ser atualizado, e provavelmente ele vai conseguir subscrever o firmware que ele achou mais atual, compatível com o seu Windows, enfim, vai fazer a sincronização correta, vai parar de dar o erro, tanto no 50% quanto no 75%. Foi o que resolveu o meu caso aqui, tá bom? Aí agora o fone voltou a funcionar normalmente, tá bala, já testei. E aí eu vou mostrar para vocês agora. Bom, então, para a gente concluir aqui. Isso foi o que resolveu. Duas formas. Primeira, simplesmente baixar o firmware, que eu vou deixar o link aí na descrição, e instalar manualmente. Segunda, refazer o download do Astro Command Center pelo link que eu vou deixar aí também. E aí tentar fazer a atualização de firmware baseado nesse novo Astro Command Center que você vai baixar no meu link, que é o do site inglês da Microsoft, com a execução do administrador, não via aplicativo da Microsoft Store. Terceiro é fazer a atualização do firmware, depois de baixar o ASUS Command Center lá da versão inglesa, em inglês, você fazer o master reset do fone, que é segurar gaming e o botão Dolby Atmos até ele zerar. E aí você abrir o ASUS Command Center e fazer a atualização do firmware, tá? Então isso aí é o que eu vi que resolveu. Agora, eu também estava achando esquisito, né? Outras coisas que eu tentei. Eu estava achando esquisito eu colocar o fone e essa luzinha aqui, ela nem acender, a luzinha do ligado ou desligado. Não acendia, não dava sinal de vida várias vezes. Colocava no USB, no computador direto, porque, para quem não sabe, aqui por baixo você pode carregar, né? E aí ligava aqui o micro USB, nada da luzinha acender. Parecia que o fone, o headset em si, tinha ido pro saco, né? Aí eu pensei, puta, deixa eu pesquisar sobre bateria, porque como a minha unidade está indo aí para 6 anos, poxa, de repente, né, a bateria foi pro saco. Beleza. Aí comecei a ver como é que desmontava, como é que eu olhava por dentro e tal. E aí eu encontrei um vídeo em que o cara, ele abre esse lado aqui, né, o lado direito, e aí dentro você tem a plaquinha de controle dele. Igual o teclado tem PCB, mouse tem a PCB interno, o fone também tem. E aí aquela plaquinha ela é conectada na bateria por um cabo, né? Beleza, até aí. E esse cara disse que esse cabo ele vai folgando ou apertando demais e começa a dar falha na conexão. Então o LED do ligado e desligado nem liga. E aí, beleza, eu abri, que é o vídeo que eu vou deixar para vocês na sequência, assista se quiser. E aí eu despluguei, pluguei de novo. E aí eu percebi que o fone via USB começou a acender a luzinha. Então pode ser que, além do Master Reset que eu expliquei para vocês anteriormente, eu tenha de alguma forma corrigido o hardware, né, a conexão bateria com plaquinha de controle, fazendo isso, tá? Então, se nenhuma das opções do começo do vídeo te resolver, assiste aí como que eu abri o fone, né? Como que é ele aberto, e tem que tomar um certo cuidado, porque você pode estragar as conexões, tá? Então faça isso só se você tiver por sua conta e risco, não estou recomendando que você faça, beleza? E aí você vai ver onde as coisas estão, o que eu fiz, como que eu mexi e a variação da luzinha que eu estou querendo dizer aqui, beleza? Bom, antes de eu colocar para vocês assistirem essa parte, se funcionasse alguma dessas coisas resolverem, deixa aí nos comentários embaixo,
que é muito importante eu saber o que funcionou para, eventualmente, os vídeos futuros eu compartilhar com vocês, ou até para um problema futuro eu tentar também, beleza? Então, tamo junto, assiste aí a continuidade das tentativas e não esqueça de deixar seu comentário, fechou? Valeu! Para quem nunca viu ele por dentro, desmontado é assim, e aí como que desmonta? Você tem essa tampinha aqui, que é a oposta do microfone, então esse é o lado do microfone, você vai abrir a do lado. Então, qual que é o passo? Você vai tirar aí o pad, que é a parte de imã, e aí, isso aqui infelizmente é colado, tá? Então você vai ter que ir tirando com cuidado, ó, tá vendo? É uma colinha. Tem que remover essa proteção das cápsulas. E aí vai aparecer essa parte aqui. E aí tem esses 4 parafusos que estão aqui, beleza? Muito cuidado na hora de abrir o fone, porque olha o quão fino são esses cabinhos, tá? Se você estourar uma dessas conexões aqui, não vai ser qualquer um que vai fazer de novo. E aí, pesquisando, eu fui tentar entender por que essa porcaria pode não estar carregando. Tentei tudo que era software e nada resolvia. Aí, ó. Ou seja, tá chegando carga lá, certo? Então, o USB tá indo. Vamos tentar plugar aqui sem mexer muito. Beleza, coloquei o USB de novo. Laranja. Estão vendo lá? Laranja é a luzinha do carregamento, certo? Então, quando ele está na base, e ele, ó, mas mudou para branco. Esse cabinho aqui, ó, é o que controla a conexão com a PCB, né? Bateria e plaquinha de controle dele, né? Então, bateria por baixo, essa ponta, e a mainboard dele aqui, beleza? Então, responsável por fazer, pô, tá carregando, não tá carregando, que LED que acende, que LED que não acende, é essa conexão aqui. Que aí, a hora que a gente mexe nela, bem chatinha por sinal, o LEDzinho ele meio que se altera de cor. Em alguns casos, a turma solta um pouco isso. Olha lá, carregando. Não tá carregando. Turma, é isso então, né? Vocês viram aí que eu fiz a abertura do fone, pluguei e despluguei o cabinho da bateria com a plaquinha, porque o fone ele não dava sinais, o LEDzinho não carregava. Muito cuidado se você decidir fazer isso, tá? E qual que é o padrão? Quando você conecta o cabo USB ou o fone na base, a luzinha ela tem que ficar por alguns segundos laranja, porque ele está tentando detectar, né, quanto de bateria o fone tem, para poder reportar para a base e mostrar ali no mostrador e no software quanto que tem de bateria, beleza? Então ela fica laranja por um pouquinho. Quando ele tá 100%, a luzinha pá, inverte para branco, que é o que estava acontecendo aqui no meu durante esse demonstrativo de como é que eu mexi no cabinho ali. Eu não tinha me atentado que o padrão era exatamente esse, ele ficar laranja por um pouquinho e se tiver 100%, trocar para branco, tá? Então eu não citei isso no vídeo, mas esse é o padrão. Se isso estiver acontecendo com o seu, ele tá legal. Por que eu resolvi fazer esse passo da bateria? Porque antes de fazer todas as atualizações lá do começo do vídeo que eu falei que foi o que resolveu, quando eu colocava o fone na base, a luzinha nem acendia. Então eu também tive uma questão ali de hardware desse cabinho não tá funcionando. Até mesmo no cabo USB, a luzinha ela não dava sinais, tá bom? Então é um passo a mais que você pode tentar aí no seu, beleza? Bom, o vídeo de hoje foi esse, espero ter ajudado você. Se assistiu até aqui, não esquece de deixar qualquer comentário para eu saber que você chegou até essa etapa. Até o próximo vídeo, valeu, falou!